Vem comigo? Tema de hoje. Você precisa de um tempo para si mesmo. Amém? Deus já falou com você, aleluia. É verdade. Você já sentiu vontade de fugir do mundo? Sabe aquela sensação assim? Tem um buraco para eu entrar, ou tem uma montanha para eu ir, ou tem algum lugar onde eu não sou conhecido. Você já sentiu assim? E o detalhe, às vezes acontece da gente não perceber isso. Nós, principalmente, porque muitas pessoas pensam o seguinte, o estresse é de gente que está deprimida, que está longe. Não, quem está bem sucedido também pode passar por um estresse. Por quê? Porque quem trabalha no que gosta, como eu, por exemplo, estou falando de mim aqui, quem faz o que gosta, você não mede horários. Quando você percebe, você está trabalhando 12, 14 horas por dia, assim, e nem percebe. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a cronometrar quanto tempo eu ficava em trabalho, e me dava, assim, 14 horas diárias. Eu falei, que isso? E eu não sentia. Nem percebia que estava cansado. O estresse, ele vem assim, sorrateiramente. Agora, a hora que a coisa estoura em você, é um problema sério. Nós precisamos nos alertar para estas coisas. Por quê? Nós, aqui na nossa comunidade, estamos tratando nesses últimos domingos sobre temas como síndrome do pânico, já tratamos, ansiedade, crise de ansiedade, depressão. Ensinamos já sobre o medo, sobre como vencer o medo, como lidar com seus próprios medos. E hoje eu quero falar sobre estresse. Temos acompanhado vidas de pessoas, até próximas de nós, que suicidaram-se. Temos acompanhado vidas de pessoas que estão internadas por problemas que não conseguem resolver-se. Recentemente, falando com gente querida, muito próxima de mim, amigos, e dizendo, olha, eu fui ao médico, foi detectada uma crise de ansiedade, mas isso é por causa do meu trabalho, de tantas coisas que eu estou fazendo. Pois é, tem hora que a gente precisa começar a diminuir. Davi passou por algo assim. Vamos ver comigo, por exemplo, no livro de Salmos, onde Davi abre o coração e conta aquela angústia que estava no coração dele. Salmo de número 55, versículos 6 e 7, o texto diz assim, então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. O que o Davi está falando aqui? Quero sumir do mapa. Quero sumir do mundo. O que é o estresse? Estresse é a luzinha do painel da sua vida acendendo, dizendo que o combustível seu está na reserva. O seu combustível emocional está acabando. Você está usando mais do que você tem de recurso. Você tem a sua saída maior do que a sua entrada. O que acontece quando... qual o resultado disso na vida financeira? Se a sua saída é maior do que a entrada? Bancarrota. Você quebra. Da mesma forma é com a nossa alma. Por isso, eu queria te passar aqui alguns conselhos para você... Como fazer para você recarregar e encher novamente esse seu tanque emocional. Paulo, por exemplo, num conselho que ele dá para Timóteo, um dos seus discípulos, ele diz ali, Timóteo 4,16, ele fala, cuide de você mesmo. Ele fala, e assim você vai salvar não só você, mas também quem te ouve. Mas cuide de você. Tem hora que você precisa cuidar de você. Ter uma vida saudável é ter uma vida equilibrada. Qualquer desequilíbrio gera doença. E não adianta você ser forte, por exemplo, em servir, em amar, em se dar, se você não tem alguns hábitos que irão ajudar você a recarregar esse combustível emocional. Jesus fazia isso. Jesus fazia isso com os discípulos dele. O ministério de Jesus era intenso, os discípulos também. E tem um momento em que bateu o estresse neles, fazendo o que gosta. Interessante isso. Fazendo o que gosta. Eu me lembro
alguns anos atrás, eu fui... eu estava estressado e não percebi que estava. Eu estava intenso no meu trabalho e não percebi que eu estava estressado ou intenso. Eu estava ali, parecia que eu estava bem, vamos embora. Tal. E nisso, uma viagem apareceu para eu fazer, eu tinha que ir para a Austrália. E nesse caminho para lá, para vocês terem uma ideia, eu nem chequei passagem, peguei passagem no dia e fui. Aquela coisa, eu nem sabia os lugares onde eu iria pousar antes de chegar lá na Austrália. Tanto que eu me lembro, a primeira parada foi no Chile, depois teve uma na Nova Zelândia. Eu lembro quando o avião desceu para Nova Zelândia, eu olhei assim e tal, e o aeroporto da Nova Zelândia, eu falei, pronto, peguei o avião errado. Eu estava desligado que eu estava. E eu me lembro que quando eu cheguei no Chile, a minha sensação, que eu percebi que eu estava estressado, foi quando eu cheguei no Chile. Eu tinha que ficar ali pelo menos umas 3 horas. Eu cheguei ali, aí olhei assim para o lado, ninguém me conhecia. Ninguém me cumprimentava. Ninguém chegou assim, paz, senhor. Ou aquela coisa, pastor! Não, ninguém. Comecei a me sentir assim, livre. Era uma sensação diferente, gostosa. E quase que eu chego assim, no garçom, você me conhece? Não conhece? Não, estou legal, vamos conversar. Aí eu percebi como eu estava estressado. Como eu queria ficar igual Davi, voar para algum lugar e ficar longe. Jesus preventivamente faz isso também com seus discípulos. Num texto da Bíblia Sagrada, em Marcos capítulo 6, Jesus diz assim, o texto diz assim, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Então Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto, o que quer dizer? Sem gente, e descansem um pouco. Note que Jesus tinha esses princípios também. E ele ensina isso para os discípulos. De modo muito rápido aqui, que o nosso tempo é curto, eu queria te mostrar algumas práticas para você colocar na sua vida. E você vai trabalhar preventivamente. Se você já está estressado, isso aqui vai ser remédio para você, porque a palavra de Deus é remédio para nós. Mas se você ainda não está, trabalhe preventivamente. E confesso para vocês uma coisa, é assim que eu faço na minha vida. É raro, confesso para vocês, é raro eu sentir que eu estou estressado. Por quê? Porque eu sempre estou assim, puxando aquele pininho da panela de pressão. Sempre faço isso. É uma prática, e em cima dessa prática que eu quero mostrar algo para vocês. Primeiro conselho que eu quero te dar. A vida é para ser vivida gostosamente. Eu gosto dessa palavra, que palavra linda. Fala comigo, vamos falar juntos? A vida é para ser vivida gostosamente. Eu vou pedir para você falar de novo, vai ser didático isso. Mas sabe quando você olha assim para uma coisa gostosa assim na sua frente? Você está com fome? Aquele hambúrguer da nossa hamburgueria? Não. No meu caso, assim, uma lata de leite condensado. A vida, vamos lá, a vida é para ser vivida gostosamente. Eu não estou falando de pecado. Não estou falando de desvio dos princípios do reino de Deus. Estou falando que a vida que Deus nos deu, ela é boa. Eu gosto de ter uma vida divertida. Gosto, amo diversão na vida. E assim, eu gosto de brincar. Isso para mim me distrai. Quando eu trato, por exemplo, com futebol, né, vocês sabem para que time eu torço. E de tempo em tempo, Corinthians. De tempo em tempo, eu brinco com essas coisas. Eu gosto de brincar com futebol. Eu não sou fanático, nada a ver. Quem me conhece de perto sabe que eu não sou. Eu gosto de brincar, porque eu jogo com o meu time também. Hoje mesmo enfrentamos o poderoso Chelsea. Eu só não sei quanto que. Foi 1-0? É nóis. Obrigado. Aqui no Brasil ele tem a abreviatura CSA, né? Mas é o Chelsea. Então, eu gosto de brincar nisso. E uma vez, coisa de internet, postei lá Dom Pedro I, né? Levantando assim e falando, vai Corinthians, né? Tal. Aí alguém me escreve assim, querido pastor, enquanto tantas almas estão indo para o inferno, o pastor fica assistindo futebol.
Gente, se eu não estivesse assistindo, a pessoa ia para o inferno do mesmo jeito, você concorda comigo? Qual é a minha conclusão? Esse cara é chato. Minha vontade é chegar sempre para o e falar, você é chatinho. Chatinho. Isso é. Todos nós precisamos de lazer. Todos nós precisamos de diversão. Eu queria deixar algo aqui para você importante. Não deixe as pessoas te roubarem da sua humanidade. Não deixe as pessoas ditarem quem você tem que ser. A tradição evangélica católica latino-americana quer fazer dos seus líderes pessoas que são esquisitas. Pastor não pode rir, pastor não pode brincar. Igreja tem que ser um negócio sério. Aliás, qualquer coisa que fosse riso no meio da igreja estava fora de ordem. Quando eu era criança, eu frequentava uma igreja e não tinha a classinha que as crianças iam. Então, a gente ia ficar lá no culto. E agora, imagina um culto, você sem entender o que o pastor estava pregando, quando ele falava sobre pneumatologia, soteriologia, e Jesus é a propiciação para os nossos pecados. E aquela criança, eu ficava olhando as lagartixas que passavam assim, né? Era legal. Mas assim, e os hinos não colaboravam também, gente. Os hinos não colaboravam. Tinha hino que eu chamava assim, era o hino da gente apanhar. Daqui a pouco a igreja ia cantar e cantava lá, um pendão real. A criançada começava a rir. Só via croque voando. Quieto, menino, aquela coisa. Então, a igreja tinha que ser algo chato. Por quê? Porque é tenso. E eu queria te mostrar que Jesus não era assim. Cuidado para as pessoas não fazerem você viver uma vida hipócrita, fake, falso. Alguns dizem assim, mas você é homem de Deus, mas você usou a palavra certa, homem, ou no caso seu, talvez mulher. Então, é isso, somos humanos. Deus nos fez assim. Isso aconteceu com Jesus, olha só, Mateus capítulo 11, olha só, você nota um desabafo de Jesus aqui nisso. Os religiosos ali no pé dele o tempo todo, olha o que ele fala. Pois veio João Batista, que jejua, não bebe vinho, e eles dizem, tem demônio. Aí veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, está aí um comilão e beberrão. Meu Deus, esse povo não tem jeito. Não tem jeito. Gente chata, que só critica o tempo todo. Eu gosto de uma tradução, J.B. Phillips fazendo uma paráfrase desse texto, ele diz assim, veio Jesus desfrutando a vida. Olha que coisa linda. A vida é para ser vivida como? Gostosamente. Então, um dos cânticos que gosto, do nosso irmão Ademar de Campos, diz, eu tenho vida, família, muitos irmãos. É isso, a vida é para ser vivida assim. Você precisa de lazer, você precisa de recreação. Você precisa de tempo em tempo ir lá e puxar o pininho da panela de pressão. É importante você ter tempo para descansar, tempo para rir, tempo para recreação, para fazer o que você gosta. Vamos lá, pensa aí você. 3 coisas que te dão um up na vida. Quais são? Pensa aí, 3 delas. Talvez você tenha mais. Mas quais são as coisas que você gosta? Meu irmão, eu gosto de orar. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu também. Mas estou falando de lazer e diversão. Esporte. Música. Fazer algo com as mãos. Cuidar de um jardim. Jogos, arte, literatura. Um filme, uma série. O que você gosta que te descarrega? Que você voa, que você tem ali como Davi, asas de pomba e vai para longe, e quando volta está aliviado. Você precisa descobrir o que te recarrega emocionalmente e encontrar tempo para fazer isso. Jesus era alguém que amava a vida, ele foi a pessoa com o ministério mais intenso que já viveu e ainda assim ele desfrutou a vida. O ministério nunca foi um peso para Jesus. O ministério não é para ser peso para a gente também. Por quê? Não era para Jesus. Porque ele tinha uma vida equilibrada.
Quanto mais você está aí, eu falo aqui agora com todos vocês que estão envolvidos em algum ministério no meio da igreja, porque você tem ao longo da semana o seu trabalho, você tem os seus estudos, e o final de semana, que seria esse momento de lazer, você ainda o dedica para a igreja e serve. Querido, se você está envolvido intensivamente no ministério, quanto mais você está envolvido em ajudar pessoas, em qualquer sentido de ministério, cuidar de um doente na família, cuidar de um idoso, você ajuda as pessoas psicologicamente, de alguma forma, ou você serve no meio da igreja, quanto mais você tem isso, você tem que ter um tempo livre de compensação disso tudo. Então, você precisa aprender a viver a sua vida gostosamente. A vida tem que ser boa e gostosa, e depende de você. Lembra do texto de Paulo para Timóteo? Cuida de ti mesmo. Cuida de você mesmo. É aquela história do pastor que tem o seu dia de folga, segunda-feira, é o descanso dele. E uma irmã querendo localizá-lo para um aconselhamento pastoral, e tenta, e liga, ele estava com seus telefones desligados, era o dia de descanso dele. E aí, na terça-feira, ela finalmente o encontra lá na igreja, e fala para ele: pastor, eu te procurei ontem o dia inteiro, e não lhe achei. Falou: minha irmã, segunda-feira é meu dia de descanso. Pois o pastor saiba que o diabo não descansa. O pastor sabiamente respondeu: pois é, não quero ser igual a ele, por isso. Segundo, cuide mais da sua vida e menos da vida dos outros. Fala, Deus. Agora eu vou te pegar. Não é para alguém isso, é para você. Mas eu tenho uma terceira coisa para te falar. Não, isso não é bronca. Não é bronca. Você vai me entender. Eu estou falando que você precisa diminuir o peso da sua vida. Tem muita gente na sua mochila. E você está carregando o problema dos seus e dos outros também. Jamé Nobre, meu pastor, conta uma história que uma vez ele e Irani estavam indo deitar, e pastores, né? Falando da igreja, você viu fulano, tal. Domingo a gente recebe tanta coisa, que aí vai conversando, sabe fulano, e pois é, tal. E falando, fulano, você viu? E a sobrinha daquele irmão, e contando. Tem uma hora que o Jamé parou, você falou: irmã, para. Não, irmã, né? A esposa dele, né? Irani, para. Você não acha que já tem gente demais em cima da nossa cama? E começaram a citar o nome de um por um, e sai daqui. Querido, tem muita gente dentro da tua mochila, então entenda esse recado aqui. Esse recado não é uma bronca. Esse recado, não é esse o meu tom. Cuida mais da sua vida e menos da vida dos outros. Eu quero dizer o seguinte: eu reconheço que alguns de vocês aqui amam seus filhos, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai. E ama a tal ponto que as decisões deles ferem vocês. Então você fica preocupado com as decisões deles. Às vezes eles tomam decisões que ferem a você, mas, queridos, a vida deles é deles, a sua é a sua. Tem gente demais dentro da sua mochila, isso está ficando pesado para você. Por isso que fica aqui o meu conselho: você não pode deixar que a sua felicidade dependa das decisões que os outros tomam acerca das suas próprias vidas. Ai, pastor, eu estou triste, o que foi? Meu filho decidiu estudar fora. É a vida dele. Vai cuidar da tua. Quais são os seus planos? Quais são os seus alvos? O que você tem como projetos para a sua vida? Para de cobrar as outras pessoas e ficar exigindo delas a sua felicidade. Você, como é que chama essas plantas que sugam de outra planta? Como? Parasita. Para de ser um parasita da felicidade dos outros. Onde você depende de chupar da vida dos outros a sua felicidade. Para com isso. Cuida da tua. É isso que eu estou querendo dizer. Cuida da tua vida. Proteja o teu coração nesse sentido. Então, filhos, amigos, marido, esposa, parentes. Gente de Deus. Eles são responsáveis pela vida deles. Cuide da sua. Não dependa da presença de alguém para você ser feliz. Deixe que os outros também possam ser felizes sem você. Aprenda a cuidar da sua felicidade. Deixa.
que eu quero te dizer é que você precisa, essa frase eu citei aqui domingo passado, aprenda a se proteger. E aí eu completo, guarda teu coração. Aprenda a cuidar bem da alegria e da paz que você, por exemplo, está experimentando hoje aqui. Hoje você adorou a Deus, você se encheu, não é? A gente se enche no Espírito com salmos, hinos e cânticos espirituais, como a irmã Laura falou aqui conosco hoje. Nosso coração está cheio de Deus. Você recebeu a palavra de Deus, recebeu o abraço dos seus irmãos. Proteja isso na sua vida. Proteja para que isso seja guardado dentro de você e você não deixe isso vazar. Não deixe no seu coração criar amargor contra alguém, seja quem for. Não deixe que a sua felicidade dependa das decisões de outras pessoas. Cuida do teu coração. Amém? Como hoje o tempo é curto, eu peço para você, fique em pé comigo. Mas eu tenho um texto ainda para ler com vocês, Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 23. Olha o que diz o texto. Vamos ler juntos o texto? Falam juntos comigo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você tem que guardar, guarda teu coração. Meu irmão querido, é importante você colocar você mesmo na sua agenda. Faz isso. Uma perguntinha aqui. Quem é você sem os seus cargos? Quem é você nu diante do espelho? Sem encargo, sem título, sem a sua classe social, sem sua formação, sem nada disso. Quem é você? Quem é você sem ser pai, sem ser mãe, sem ser filho? Quem é você, ser humano? Você, quem é você? Então, quando você se descobre e se valoriza, você vive melhor sua vida. Eu não estou ensinando egoísmo aqui. Eu estou te ensinando aquela outra parte do ensino de Jesus, que ensina a gente a amar a gente mesmo. Vai se amar. Vai se amar. As pessoas que se amam, elas amam melhor os outros. Já percebeu que pessoa que é azeda consigo, ela é azeda com o outro? Mas quem se ama, ama melhor as outras pessoas. Experiência minha. Ao longo da semana, um monte de gente quer minha atenção. Pode ser o teu caso também. Tenho casa, tenho esposa, tenho filhos, tenho irmão, tenho irmã, tenho sobrinhos, tenho gente, tenho amigos, bastante amigos eu tenho. Tenho igreja, tenho ministério, gente que quer ter tempo junto, gente que quer conversar, gente que quer ser atendido. Tem situações que são situações de organização, problemas para se resolver, decisões para se tomar. Mas eu descobri uma outra pessoa também que quer minha atenção. Não estou falando de Deus agora não, estou falando de mim mesmo. Eu também quero minha atenção. Sabe o que eu descobri naquele dia, naquela viagem que eu te contei que eu fiz? Quando eu cheguei lá, que eu estava sozinho, não tinha ninguém, eu descobri que eu estava com saudade de mim. Estava com saudade de mim, fazia tempo que eu não tinha aquele tempo eu e eu ali. Então, se você não consegue ver a si mesmo como algo valioso, os outros também não irão valorizar você. Valorize. Você vale muito. Lembra do tema de hoje? Você precisa de um tempo para si mesmo. Você precisa disso. E é nesse tempo que você vai se redescobrir. Suas orações são diferentes. Vamos ser sinceros. Vamos lá, gente aqui que ora, gente que ora em público, gente que ora em público, gente que ora em público. Não é a mesma coisa a gente orando em público e orando sozinho. Não é a mesma coisa. Se você é casado e você ora com a tua esposa, você ora com o teu marido, se ora com seus filhos, vamos ser sinceros, não é a mesma coisa a oração que você faz na frente dos outros, é aquela que você faz sozinho, que não tem ninguém te ouvindo, está você e Deus. Você sabe que é diferente. Então, quando eu falo para você ter um tempo maior consigo,
você vai se redescobrir também na sua posição diante de Deus. Vai mudar bastante coisa lá dentro. É assim que você vai se valorizar. É assim que você vai se desestressar. Deus te fez para ser assim. Então, Deus te fez dessa maneira. Para você andar com Deus, quanto mais original você for, mais autêntico você for, mais verdadeiro você vai ser diante de Deus também. E Deus ama a verdade. O que Ele ama é o fake, é a mentira, é a falsidade, não é? Então, vamos ser reais diante de Deus. Amém? Eu quero orar por você. E depois de orar por você, nós vamos cantar mais um pouquinho aqui. Vamos orar juntos? Só que agora eu quero orar por você e para você. Portanto, põe tua mão em você. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui. Põe a tua boa mão sobre a vida dos meus irmãos. Leve-os para mais perto do Senhor. Eu te peço, ó Deus, que cada irmão tenha a sua própria experiência com o Senhor. Que os cansados e sobrecarregados encontrem em Jesus hoje o descanso. Que sejam aliviados da sua tensão. Que a verdade da tua palavra ministrada aqui hoje os liberte. Para que tenham uma vida mais leve. Que cada irmão possa sair daqui hoje com a sua mochila mais vazia. Com o seu coração mais leve. E uma vida decidida a se organizar e viver melhor esse tempo que o Senhor nos deu para viver aqui na terra. Põe tua boa mão sobre nós. Guia os nossos passos e os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus falou com você, adora o teu Deus. E vamos cantar juntos.